Olá, gente. Vamos a um texto da palavra de Deus que encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, que diz assim: Conheceu Adão Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse-lhe: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha. Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo do dia em que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta, mas para a sua oferta não tentou. E irou Caim, e foi temontes, decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? Por que decaiu o teu semblante? Amado, presta atenção uma coisa. A gente está vendo aqui a diferença, é o qual a gente só recebe aquilo que planta. Essa é a realidade da vida do ser humano, sobre o bem e sobre o mal. Se vocês verem aqui, Caim foi o primeiro filho que Eva e Adão alcançou, um varão. E depois veio Abel. Vocês prestem atenção a uma coisa. A Bíblia fala que Caim foi lavrador da terra, né? Plantava os mantimentos e colhia. E Abel foi pastor de ovelha. Mas a Bíblia fala que Abel tinha um coração diferente do de Caim. Abel tinha um coração amoroso, um coração de bondade. Abel, ele fazia tudo para dar certo. E Abel também tinha tudo para dar certo. É aquilo que nós diz: estamos diante de algo que Deus colocou e nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos entender a situação da vida. Por exemplo, eu já mostrei, já preguei sobre a respeito de bênção e maldição das pessoas que recebem, dos que não recebem, e nós entender por que nós somos mão fechada, por que nós não abrimos mão. Quando fala de oferta, alçada, de dízimo, às vezes as pessoas não gostam. Mas sabia que o dízimo e a oferta é um símbolo de amor, é um símbolo de carinho, do que você trabalhou, do que você levou na igreja e entregou algo que você acha que você não precisava entregar. Um certo tempo, um rapaz, ele questionou comigo a respeito do dízimo. Ele veio falar para mim do dízimo, por que ele tinha que dar dízimo, que o pastor pegava o dinheiro, e gastava o dinheiro com as coisas da sua própria casa, e às vezes não fazia para a igreja. Mas olha, o que acontece? Você tem que olhar para você, fazer da sua parte. Você está mostrando uma pessoa de bem. Você está mostrando que você é diferente. Do que a pessoa vai fazer com você deu, é com ele mesmo. Mas
Quando o rapaz veio falar para mim, eu perguntei para ele: olha, você paga aluguel? Ele falou: pago. Você paga luz? Pago. Paga água? Pago. E paga as coisas da sua casa. Mas, se você vê os 10%, nós nascemos aqui em uma terra que nós não paga nada. Nascemos em uma terra cheia de coisas boas e nós não paga nada. Deus deu tudo de graça. Aqui na Bíblia está pedindo os 10% do que você ganha. Então, o texto diz que Abel, ele era uma pessoa diferente. Ele levou uma oferta a Deus, ele escolheu o melhor que tinha. Ele escolheu a melhor ovelha para o sacrifício. Já Caim era diferente. Você me pergunta para mim, evangelista, que diferença tinha? A diferença do amor e do carinho, do feto, do que você é para alguém. Quando você é uma pessoa de bem para o seu próximo, para a pessoa que está diante de você, você serve para estar diante de Deus. Você serve para ser uma pessoa também de Deus. Por quê? Se você é bem com Deus e é bem com o seu próximo, não vai valer de nada. Porque a gente vê o poder diante de nós. E nós achamos que nós estando diante do poder, nós estamos salvos. Mas só quando você se encontra diante de uma pessoa tão humilde, seja um mendigo, seja o que for, e que você se coloca maior, você é uma pessoa diferente diante de Deus. Você é uma pessoa inválida. Por quê, evangelista Valdeci? Porque Caim levou também, levou diante de Deus a sua oferta, mas ela não foi aceita. Meus amados, o Senhor não tentou, o Senhor não se alegrou com a sua oferta. Mas a de Abel, o Senhor tentou, o Senhor ficou feliz. E a Bíblia vem mostrar aqui que Caim se irritou, Caim se irou, Caim se revoltou contra Deus e contra seu irmão, porque Deus ele não recebeu. Por que Deus não recebeu? Porque não foi uma oferta, não foi um sacrifício, um sacrifício de dentro, do coração. Às vezes a pessoa ela dá um dízimo, mas fica arrependida. A pessoa leva uma oferta, eu não podia ter dado, então era melhor você não ter dado. Quando você abre mão, você pode abrir mão de tudo que você tem. Você pode dar o seu tudo hoje. Deus viu. Amanhã Deus te dá o dobro. Eu tenho experiência sobre isso. Amém? Amado, essa tá a diferença entre bênção e maldição. Caim, ele foi amaldiçoado. Caim, ele matou o seu irmão Abel por causa da inveja. Pior coisa é a inveja. Tem pessoas que têm inveja de você, vê o seu crescimento. Tem pessoa que ela só pensa nela. Tem pessoa que ela só pensa nela e nas pessoas de dentro da própria casa. Não pensa no seu próximo, naquele que necessita. Somos todos igual, meu amado. É isso que eu passo para você. Nós todos somos igual. Seja humilde para você poder receber de Deus. Seja uma pessoa humilde que Deus vai te abençoar. Amém? Deus te abençoe, abundantemente a sua família. Você possa ficar com esse vídeo, ouvir e que a sua vida seja uma bênção. Amém? Deus abençoe.